Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 24 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Se puder deixar o like também no vídeo, ajuda demais da conta. E não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Seguimos dentro da data FIFA, porém agora com jogos de seleções de uma maneira um pouco mais frequente. Isso é muito bom, muito prazeroso, porque a gente tem, vamos dizer assim, uma facilidade para identificar os jogadores que jogam na seleção, sabe como essa seleção geralmente joga, se é uma seleção um pouco mais badalada, como a França, por exemplo, a Holanda. Temos jogadores importantes que a gente conhece as características, como o Mohamed Salah, por exemplo, no Egito, o Sadio Mané em Senegal. Então fica muito mais prazeroso, muito mais tranquilo de você trabalhar num dia desse do que naquele momento, naquela janela de desaceleração de campeonatos da Europa, os principais campeonatos, até chegar aos jogos de seleção. Porque geralmente são aquelas competições que a gente não conhece nem as características da liga e muito menos as características dos jogadores, né? Então temos um dia um pouco mais tranquilo por aqui para poder trabalhar. Eu vou começar às 16 horas nas eliminatórias da Copa das Nações Africanas e vou lembrar você que eu vou utilizar 3 ferramentas. O Radar Esportivo, que é o meu parceiro aqui há muito tempo, o Flash Score para me ajudar a buscar as cotações, porque esse jogo está muito para frente, eu estou gravando ainda na quarta-feira, na tarde de quarta-feira, e também o SofaScore para a gente conseguir buscar o maior número de informações possível para a nossa análise aqui, para o nosso planejamento de trabalho. Vou começar então com o Egito e Malawi às 16 horas. A cotação do Egito está 1,25, chegou a estar mais baixa, agora está mais alta. Eu não acho que vai passar disso, tá? No máximo 1,30 aqui para o Egito. Realmente uma diferença bem grande assim entre as duas equipes. Lembrar vocês que essas eliminatórias já estavam rolando, já houveram 2 jogos para cada seleção. Aqui eu estou falando do grupo D. O Egito é o último colocado, mas nada de alarme, tá? O Egito fez 2 partidas, venceu uma, perdeu uma, mas como todo mundo tem 3 pontos, pelo fato do Egito ter um saldo de gols pior, ele acabou ficando aqui na última colocação, mas é só o início dessas eliminatórias. O Egito tem time para passar aqui muito facilmente, talvez até em primeiro colocado. Vamos lembrar um pouquinho do Egito nesses últimos tempos, né, principalmente do ano passado. Lembrar vocês que o Egito foi finalista da Copa das Nações Africanas do ano passado, né, se eu não me engano foi em 2022, onde ele perdeu na final para Senegal. Outra situação do Egito foi as eliminatórias da Copa do Mundo, onde o Egito conseguiu se classificar em primeiro na fase de grupos, aí entrou naquela situação de mata-mata e adivinha que ele pegou de novo no mata-mata final? Senegal. E novamente ele foi eliminado por Senegal. Então teve sempre aquele entrave, né, entre o Mohamed Salah e o Sadio Mané, que até então jogavam no Liverpool, no mesmo time. O Sadio Mané depois foi transferido para o Bayern e ficou aquela sensação ruim do Salah de ter perdido a Copa das Nações Africanas e também ter perdido vaga na Copa do Mundo, né? A gente vai falar de Senegal hoje ainda. Foi difícil para o Egito engolir, vamos dizer assim, né? Depois o Egito fez vários amistosos, no início não foi tão bem, depois acabou indo bem. Então, por si só, a gente tem como maior referência Mohamed Salah, o principal jogador da equipe. Vem de 3 vitórias seguidas em amistosos contra Níger, Libéria e Bélgica. Venceu a Bélgica por 2-1 no amistoso. E Malawi não perde há 4 partidas, mas é um nível de enfrentamento muito pior. Se a gente buscar as eliminatórias da Copa do Mundo de Malawi, Malawi ficou num grupo com Camarões, Costa do Marfim, se eu não me engano, e Moçambique. Foi o último colocado, somou apenas 3 pontos nos últimos, nos 6 jogos que fez. E na Copa das Nações Africanas chegou a se classificar em terceiro, foi um dos melhores terceiros colocados no ano passado, porém no mata-mata, logo que foi para as oitavas de final, pegou o Marrocos e perdeu por 2-1. Para mim, realmente existe uma boa discrepância por aqui entre Egito e Malawi, por isso que essas cotações do Egito estão mais baixas, tá? A gente pode utilizar o PDF de apoio só para os últimos confrontos, um pequeno recorte aqui, a gente consegue ver que o Egito venceu todos os últimos 4 jogos que disputou, não falhou em marcar nenhum jogo, não tomou nenhum gol, diferente do Malawi, que sai na frente também com alguma frequência, mas não é tanto comparado ao Egito. O Egito teve um primeiro tempo muito exemplar e um segundo tempo também, né? Mas como eu estou falando aqui, são recortes pequenos, não dá para a gente levar assim tanto em consideração. É muito provável, se você é trader, que esse jogo vá à live na Betfair, assim como a maioria desses jogos nessa fase aqui de data FIFA tem ido à live. Até os jogos das meninas da Liga dos Campeões tem ido à live, algumas vezes suspende o mercado, né, por falta de liquidez, por falta às vezes até de gestão, mas logo volta, então dá para trabalhar. Eu acredito que é interessante você ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar um back Egito que joga em casa, que pode se recuperar dessa última colocação na tabela. Acredito também que a gente pode ter um Malawi mais recuado,
fechado em campo, e aí você tem um Egito propondo mais o jogo. Com isso, a gente pode ter sim esse padrão de estabilização no mercado para trabalhar esse back. Se você é Panther, eu gosto muito de pensar na vitória do Egito e só. Não vou te indicar mercado de gols pelo desconhecimento que eu tenho, principalmente da equipe do Malawi, tá? E eu não lembro de ter um Egito assim tão goleador. Pode ser que eu tenha perdido alguma coisa, né? Tive amistosos aqui onde o Egito fez 3-0 na Libéria, 3-0 em Níger, mas em outras situações o Egito tem bastante dificuldade de marcar. Então, se você é Panther, eu ficaria mais de olho nessa vitória do Egito. De preferência, se você quiser uma odd melhor, pegar essa odd no live, né? Se está com dificuldade de marcar o gol, você vai conseguir pegar esse back no segundo tempo. Também às 16 horas nós temos Senegal, que foi o carrasco do Egito nas duas situações que eu comentei, contra Moçambique. Lembrando também, já houveram 2 jogos aqui nas eliminatórias dessa qualificatória da Nations, da Copa das Nações Africanas. Senegal venceu os 2 jogos que fez 4 gols e tomou apenas 1. Moçambique venceu 1 e empatou 1, fez 2 gols e tomou 1, tá? Vamos lembrar um pouquinho como foi essa chegada de Senegal nesses últimos anos. Tem 2 Copas na África, pelo menos 2 parecidas, que é o Campeonato das Nações Africanas e a Copa das Nações Africanas. As 2 competições foram vencidas pelo Senegal. Uma, que foi a Copa das Nações Africanas, o Senegal venceu o Egito, que foi o jogo que eu comentei agora há pouco, e depois tivemos uma nova competição, que foi o Campeonato das Nações Africanas, e ali Senegal bateu a Argélia na final nos pênaltis, tá? Por 4-3, se eu não me engano. Então vem de 2 títulos. Hoje, na minha opinião, não só pelos títulos, mas é a melhor seleção, a seleção mais forte do continente africano, tá? Inclusive mostrou isso na Copa do Mundo, onde conseguiu passar num grupo aqui com Equador, Catar, Senegal e Holanda. Era de se esperar que o Equador desse um pouco mais de trabalho, porém Senegal conseguiu passar, porém nas oitavas de final acabou pegando a Inglaterra e perdeu por 3-0. Lembrando que Senegal na Copa do Mundo estava sem o seu melhor jogador, o Sadio Mané. Já a seleção de Moçambique, tá tudo parado na tela porque eu tô olhando outra tela aqui, tá? Tô mexendo em outra tela. A seleção de Moçambique também participou das 2 competições que eu falei, tanto no Campeonato das Nações Africanas como da Copa das Nações Africanas. No Campeonato das Nações Africanas, onde o Senegal foi o campeão ali contra a Argélia, ele perdeu nas quartas de final contra Madagascar, e lá na última Copa das Nações Africanas, onde o Senegal venceu a equipe do Egito, ela ficou num grupo com Camarões, Cabo Verde e Ruanda. Ruanda a gente comentou no vídeo de ontem, né? E jogou hoje. Ruanda conseguiu tirar um empatezinho ali da equipe de Benin. E olha que aquela cotação de Ruanda estava muito alta. Eles só tomaram o empate por causa do cartão vermelho. E Moçambique ficou em último lugar naquele grupo ali da última Copa das Nações Africanas. Depois fez as eliminatórias da Copa do Mundo, ficou também em terceiro lugar num grupo com Camarões, Costa do Marfim e Malawi, que a gente comentou agora há pouco. Então não é um time assim tão forte para fazer frente, na minha opinião, contra Senegal. Dá para utilizar um pouquinho de PDF de apoio aqui? Dá, pra gente tentar utilizar um pouco dos últimos jogos. Senegal saiu na frente em mais vezes, falhou um pouco em marcar, né? Tem tido dificuldade, mas eu tô pegando só um recorde nos últimos 5 jogos. Moçambique não é um time que sai tanto na frente, também tem dificuldade de marcar. Lembrar vocês que tanto as eliminatórias da Copa das Nações Africanas, como de fato a Copa das Nações Africanas, é uma característica muito under, tá? Porque as equipes não têm tanta qualidade ofensiva, é um jogo muito físico, então a gente vai ver realmente ataques com mais dificuldade. O primeiro tempo é onde eu tenho mais superioridade da equipe de Senegal, tá? Com mais vitórias, menos derrotas e menos gols sofridos, mas vocês conseguem ver que pelo número de jogos que a gente recortou aqui, é uma distância bem pequena. A cotação de Senegal é 1,28, bem próxima ali da cotação do Egito. De novo, se você é trader, eu acho que esse jogo vai a live na Betfair, você pode ficar de olho aqui numa possível estagnação do mercado para atrapalhar esse back favorito no primeiro tempo. Lembrem-se, quando a gente trabalha a Copa das Nações Africanas e pega uma cotação de 1,20, 1,25, é mais complicado que a gente encontre aquele padrão de superioridade que a gente busca em outras competições com mais qualidade. Então tem que saber dosar a expectativa. O mercado, obviamente, se não encontrar a expectativa que o mercado busca, ele vai acabar corrigindo, então toma um pouco de cuidado por aqui. Se você é Panther, novamente, eu vou te indicar a vitória de Senegal e só, tá? Porque eu não confio tanto em gols assim. Por mais que nas últimas 3 partidas a gente tenha tido um over 2,5 nas partidas do Senegal, eu não confio tanto nesse tipo de competição. Porém, é provável que o Senegal seja cabeça de chave aqui, líder do grupo, é provável que se classifique em primeiro, mas muito cuidado para trabalhar gols, porque pode ser que a equipe de Moçambique consiga se segurar aqui, empatar com o Senegal fora de casa não é ruim. Então, vou ficar de olho só nessa vitória de Senegal. Às 16h45, já nas eliminatórias da Eurocopa, França e Holanda, jogaço. A gente tem uma cotação aqui da França próximo de 1,85
e a cotação da Holanda acima de 4,20. Já foi mais alta, já foi 4,30, já está nesse momento a 4,20. Vamos recapitular um pouquinho como é que foi esses últimos jogos das seleções. Para quem não se lembra, a França teve muita dificuldade na Nations League, que é aquela competição que foi transformada de amistosos, né? Eram amistosos que aí a UEFA decidiu dar uma incrementada no bolo e acabou virando a Nations League, que até ficou uma competição charmosa, né? A França aturou ali a lanterna da competição durante várias rodadas, só que no final acabou passando a Áustria e continuou na Liga A da Nations League. Já a Holanda foi classificada para as semifinais da Nations League, num grupo com Bélgica, Polônia e País de Gales. País de Gales desceu de divisão. A Holanda venceu 5 dos 6 jogos que disputou, não perdeu nenhum jogo, apenas um empate aqui. Marcou 14 gols, tomou 6 e vai enfrentar nas semifinais a Croácia. Essa competição vai ser lá para junho, se eu não estou enganado, 14 de junho esse jogo, tá? Então a Holanda na Nations teve um desempenho melhor. Falando de Copa do Mundo, a França entrou, né, ali algumas pessoas com dúvida depois daquela campanha na Nations, mas a França obviamente era uma das favoritas. Passou mesmo tendo uma derrota na fase de grupos para a Tunísia e aí foi até a final, onde perdeu para a Argentina nos pênaltis. A Holanda ficou num grupo com o Equador, Catar e Senegal. A gente já comentou de Senegal aqui. A Holanda passou para as oitavas de final contra os Estados Unidos, passou os Estados Unidos por 3-1. A Holanda enfrentou os Estados Unidos nas oitavas de final, vencendo por 3-1, e depois pegou a Argentina, a campeão da competição, e foi perder nos pênaltis. Aquele jogo onde a Argentina vencia por 2-0, o Weghorst, que hoje está no United, conseguiu aquele gol aos 83 e depois um gol aos 90 e blau, quase 100 minutos, numa bola parada. Foi excepcional, deu um lucro danado, foi um jogo muito bom, um jogo assim, com uma memória muito boa dele, e mesmo assim a Holanda saiu da competição com uma imagem muito boa, né? Com vários jogadores em destaque, principalmente o Gakpo, foi o hack que foi contratado pelo United, está fazendo sucesso lá no United. É uma seleção muito boa, essa seleção da Holanda, que veio de uma reformulação já há algum tempo. Então a gente tem frente a frente seleções que vivem momentos quase parecidos, se a gente for levar em conta a Copa do Mundo. Eu acho que a França sai fortalecida da Copa, mesmo tendo ficado ali na vice-liderança, porque muitos jogadores jovens mostrando resultado, principalmente o Mbappé, chamando a responsabilidade, principalmente na final, né, fazendo 3 gols na final, mais os gols da penalidade que ele cobrou. A Holanda também sai muito fortalecida, porque é um elenco jovem que foi se reformulando e conseguiu chegar longe na Copa. Acho que caiu para campeã, acho que é cair, obviamente, com a cabeça erguida. Está nas semifinais da Nations, então é uma seleção também muito boa. A França, a novidade da França foi a permanência do Didier Deschamps. Na minha opinião, o Deschamps iria sair para a entrada do Zidane, acabou que ele ficou. Vai fazer ali provavelmente mais algumas modificações no meio-campo da seleção, trouxe algumas novas peças para fazer alguns testes, então eu acredito sim num jogo bem parelho, mas realmente eu acho que a França leva o favoritismo não só por jogar em casa, mas por ter uma camisa aqui mais pesada. Porém, muito cuidado, porque a seleção da Holanda está vivendo sim uma excelente fase, tá? Utilizando aqui o PDF de apoio, vou pegar só o recorte recente, tá? A Holanda venceu todos os jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou 67% deles sem sofrer gol. A França venceu 5 de 6, saiu na frente um pouco menos do que a Holanda, mas também jogou um pouco mais. Falha um pouco mais em marcar, marca mais gols e fica menos jogos sem sofrer gol, né? Tem uma defesa um pouco mais vazada, mas como eu falei, jogou mais vezes. A França tem um primeiro tempo melhor, porém a Holanda não perdeu nenhum primeiro tempo, né? E o segundo tempo das duas equipes é muito bom. Então realmente aqui a gente tem um confronto muito parelho e eu acho que se essa cotação da França tivesse ali acima de 2, ela não seria nenhum absurdo, tá? Pelo nível de enfrentamento. Se você é trader, eu vira para cá sem viés para trabalhar correção de preço. Lembre-se que a seleção da França com Deschamps, ela é bem traiçoeira, tá? Por quê? Ela tem qualidade para ter a posse de bola, para propor jogo, para empurrar a seleção do adversário para trás. Mas não é sempre assim que o Deschamps gosta de jogar. Muitas das vezes a França recua em campo e dá a bola para o adversário para poder jogar em contra-ataque. A França é uma equipe que mostra para você quando ela quer marcar o gol, tá? Então, quando você vê uma aceleração da França permanecendo com a bola, subindo o bloco, marcando pressão, recuperação pós-perda, a França quer marcar o gol. Quando a França recua em campo, desce o bloco, ela tem dificuldade de marcar. Não só de marcar gols, mas também de marcar jogadas do adversário. A França, quando vai subindo, vai tendo jogadas de ataque em sequência, ela vai conseguindo subir as linhas e ela faz uma pressão absurda no campo adversário. Mas aí muito cuidado, porque a Holanda tem um contra-ataque muito perigoso, tá? Porém, quando a França vai baixando as linhas, ela deixa o adversário
adversário jogar, e também pode usar, obviamente, dos contra-ataques pela esquerda se o Mbappé for jogar, tá bom? Então, muito cuidado, pode ser um jogo muito traiçoeiro, por isso se você for trabalhar correção de preço aqui, atenção. O melhor cenário para mim seria tentar buscar esse cenário já perto da França, onde a França sobe as linhas todas para poder tentar marcar, lembrando que a bola aérea da França também é muito boa, assim como a bola aérea da Holanda, mas eu acho aqui particularmente que a bola aérea da França é um pouquinho melhor. Se você é Panther, eu vejo um pouco de valor, mas um pouquinho só, do lado da Holanda, porque essa cotação da Holanda para mim está muito alta, mas eu não vou te indicar nada a favor da Holanda aqui. Seria muito leviano da minha parte por não ter visto como a França vai se comportar, porque não é um amistoso, não é uma Nations League, que é praticamente um amistoso com grife. É eliminatórias da Euro. Eu tenho certeza que a França vai levar a sério. Então, por mais que eu veja essa odd da Holanda muito alta, poderia ser um pouco mais baixa, eu não vou te indicar aqui. O que eu gosto de ficar de olho aqui é no over 1,5. Eu acho que as características das duas seleções, principalmente em velocidade de contra-ataque, permitem pra gente ficar de olho numa possibilidade aqui de 2 gols e até, quem sabe, se você for ousado, buscar uma situação para ambas marcas. Nos jogos para gols dessa sexta-feira, eu separei isoladamente aqui o jogo do Hallerstadt contra o Duisburg, na terceira divisão da Alemanha. Inclusive, comentei com vocês no Telegram sobre a opção que você tem de adicionar a terceira divisão da Alemanha nas suas ligas para gols, né? Porque é uma competição muito boa, muito parecida com a segunda divisão da Alemanha, tanto para alavancagens e recuperação de resultados. São jogos muito intensos. Para quem acompanhou o Ingolstadt com o Dresden naquele dia que eu avisei no Telegram, vocês viram que é um jogo muito intenso. Inclusive, se você não me segue no Telegram, fica o convite, o link está aqui embaixo na descrição. Eu sempre que eu posso, que eu estou trabalhando nos jogos, eu compartilho a minha visão com vocês, tá? Então acho que pode ser um jogo bom para ficar de olho aqui em pelo menos 2 golzinhos. Nos jogos extras dessa sexta-feira, a gente tem a Nigéria contra a Guiné-Bissau. A cotação da Nigéria está aqui por volta de 1,34. A Nigéria é bem superior à Guiné-Bissau. Acho que pode ser um jogo para trabalhar em back. Às 14 horas, nas eliminatórias da Euro, nós temos Bulgária contra Montenegro. Aqui é um jogo para mim, para correção de preço. Grécia e Gibraltar é jogo para goleada da Grécia, talvez, para um handicap negativo da Grécia. Existe uma discrepância muito grande entre essas duas equipes. Gibraltar é uma equipe muito fraquinha. República Tcheca e Polônia é um jogo que eu quero acompanhar também, se possível for, que é uma partida com cotações parelhas, né? A República Tcheca está com odd de 2,45, a Polônia está com odd de 3. É bem interessante ficar de olho, principalmente nas bolas aéreas da República Tcheca, é um time muito forte. Suécia e Bélgica, 16,45, era um jogo que eu levaria lá como jogos principais para a gente analisar, mas a Bélgica fez uma Copa do Mundo horrorosa, a Suécia também não vem numa fase assim tão espetacular, então um jogo para mim mais para correção de preço, mais para leitura de jogo. Áustria e Azerbaijão pode ser um jogo bom para ficar de olho nesse back Áustria, lembrando que a cotação da Áustria está por volta aqui de 1,22, são níveis de enfrentamentos diferentes, por mais que a Áustria não venha numa fase tão boa assim dentro de casa, ela perdeu para a Croácia, empatou com a França, perdeu para a Dinamarca. Azerbaijão tem vencido a Eslováquia, a Moldávia, a Macedônia. Então, assim, são níveis de enfrentamento diferentes. Você pode ficar de olho, talvez, nessa vitória da Áustria. Sérvia e Lituânia, a gente vai ter também uma cotação aqui da Sérvia, provavelmente próximo de 1,10 ou até abaixo de 1,10. A Sérvia tem jogadores aqui de muita qualidade, né? O Milinkovic-Savic, o Dusan Tadic, o Vlahovic, o Mitrovic, se tiverem disponíveis para jogar. Então, é uma seleção muito, muito forte, tá? Provavelmente deve vencer e deve vencer bem a Lituânia. Às 17 horas, na segunda divisão da Espanha, Cartagena contra Lugo. Lembrando aqui que as duas equipes estão numa distância muito grande da tabela e, como visitante, o Lugo tem apenas 2 vitórias, tá? A Cartagena não é uma excelente equipe mandante, mas pode ser um jogo para ficar de olho. Se eu não me engano, já está como favorito aqui, ó, 1,60 o Cartagena contra o Lugo. E por último, Camarões e Namíbia, para mim também é um jogo para vitória do favorito aqui. Camarões com uma cotação de 1,35. Camarões tem um ataque muito forte, jogou muito bem a Copa do Mundo, inclusive venceu quem? Venceu o Brasil. Não sei se você lembra, com um gol do Aboubakar, inclusive o Aboubakar fazendo gol de cobertura contra a própria Sérvia, que a gente comentou aqui. Foi um jogaço, se eu não me engano, foi 3-3? Deixa eu dar uma lembrança, 3-3 contra a Sérvia. Então, olha, vale a pena ficar de olho também nessa opção para trabalhar em back a Camarões. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. É sempre bom ter você por aqui. Eu deixo para você também a dica de participar dos sorteios aqui embaixo. Uma banca de R$30 todos os dias e também dos moletons, camisetas, bancas, bonés no primeiro link da descrição. Fica com Deus e até sábado.